Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no segundo volume, capítulos 26, 27 e 28. Capítulo 26 vai começar com Uzias, rei de Judá, sucedendo seu pai Amazias, que morreu, né? O povo proclamou Uzias a rei quando ele tinha 16 anos de idade. E ele reconquistou a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados, né? Ele reinou, Uzias reinou por 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então você está vendo aqui, isso aqui é uma nota interessante, né? Que é uma nota interessante quando fala que durante a vida de Zacarias, né, que era o sacerdote, o autor aqui está empregando nota cronológica, né? Para retratar os ciclos de cada rei associado a bênçãos, quando cumpre a palavra do Senhor, quando anda nos caminhos do Senhor, e a maldições quando não cumprem os caminhos do Senhor, né? Interessante de observar isso aqui. A lei vem desde Moisés e vem sendo destacado isso aqui. O povo prospera quando segue ao Senhor. O povo tem maldições e não prospera quando desobedece ao Senhor, né? Uzias também saiu a guerra contra os filisteus, né? Derrubou os muros de Gate. Ele fez com que os amonitas pagassem tributos a ele, construiu torres fortificadas em Jerusalém, construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois possuía muitos rebanhos na Cefelá, na planície, né? Mantinha trabalhadores em seus campos e suas vinhas, e Uzias possuía um exército bem preparado, organizado, com divisões de soldados, né? E sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei, né? Entretanto, Uzias se tornou poderoso e seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Olha só como é que era rigorosa a coisa aqui. Foi infiel ao Senhor, o seu Deus, né? Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isso era proibido, só os sacerdotes poderiam fazer isso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele e o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Tem que lembrar que os levitas, né, são os sacerdotes da tribo de Levi, são responsáveis por cuidar do serviço do templo, né? Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, e irritou-se e indignou-se contra o sacerdote. Na mesma hora, na presença dele, diante do altar, o templo surgiu uma lepra na testa de Uzias. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros viram a lepra, expulsaram-o imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo, né, o rei, ficou ansioso para sair. Sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante esse tempo morou numa casa separada, né? Leproso e excluído do templo do Senhor. E seu filho Jotão tomava conta, né, do palácio e governava o povo. Uzias morreu, né? Esses relatos, demais acontecimentos de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Aqui vocês têm que entender que havia a ação dos profetas aqui o tempo todo, tanto em Israel no norte como em Judá, né?
Ele morreu de lepra e seu filho Jotão foi sucessor dele. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário dele, Jotão não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu com suas práticas corruptas. O povo estava corrompido ainda, apesar de toda o rei estar seguindo os conselhos do Senhor, né? O povo, contudo, prosseguiu com suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu as portas superiores do templo do Senhor, fez trabalhos no muro da colina de Ofel, construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes torres nas matas. Guerreou contra os amonitas e o derrotou. Né? Jotão guerreou contra os reis dos amonitas e o derrotou. Os amonitas pagaram 3,5 toneladas de prata, 10 mil barris de trigo e 10 mil de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso e andava firmemente segundo a vontade do Senhor. E aí, Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 16 anos. E aí morreu. Morreu novo. Como você pode ver aqui, morreu novo. E aí entrou, a partir de Jotão, Acais, seu filho, foi o sucessor. Acais foi terrível, né? Acais foi horrível. Acais tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E ao contrário de Davi, seu predecessor, Davi é sempre o modelo, né? Davi é sempre o modelo. O homem segundo o coração de Deus é sempre o modelo. Não porque fosse perfeito, mas porque se arrependia sempre. E procurava sempre andar nos caminhos do Senhor, né? Guardar a lei do rei, que é guardar a lei, né? E aí, ele fez o que o Senhor reprova, andou nos caminhos dos reis de Israel. Você vê que os reis de Israel são sempre foco aqui na descrição e modelo de perversidades, né? Andou nos caminhos do rei de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar Baalins, queimou o sacrifício no vale de Ben-Hinom, chegou até queimar seus filhos em sacrifício, imitando costumes detestáveis, o deus lá Moloque, que as pessoas sacrificavam os próprios filhos ao deus Moloque, queimados. Que coisa terrível, horrível. E por isso o Senhor entregou nas mãos do rei da Síria, os arameus, né? E o derrotaram e fizeram muitos prisioneiros e levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército e disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês, mas a fúria com que vocês mataram chegou ao céu, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês não são culpados de pecar contra o Senhor, o seu Deus? Falando aqui para os oficiais e para os oficiais e os soldados de Israel, né? Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Onã, filho de Mesilemote, Zedequias, que questionaram que estava chegando da guerra. Não tragam prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado, nossa culpa? Nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está acesa sobre Israel. Olha só, o povo guerreou contra Israel, que eram irmãos na verdade, né? Israel do Norte e Judá eram irmãos. Guerreou, mataram muitos e ainda queriam escravizar. E o profeta aqui mandou soltá-los, né? E aí nessa época, né, que eles foram libertados e tudo, o rei Acais enviou uma mensagem ao rei da Síria para pedir ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros. Os filisteus atacaram a cidade na Cefelá, no sul de Judá. Conquistaram e o Judá foi perdendo território e foi sendo conquistado, né? E aí o Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei
rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problema quando chegou. Ele tinha pedido ajuda ao rei da Síria e quando chegou causou mais problema ainda. Foi pedir ajuda na pessoa errada, né? Em vez de confiar no Senhor, se arrepender e voltar para o Senhor. A gente não é condenado pelo pecado que comete, mas a gente é condenado pelo perdão que rejeita. A gente rejeita o perdão de Jesus, a gente está condenado. E é o caso aqui. E aí Acai espalhou algumas coisas do Palácio Real, do templo, e ofereceu o rei da Síria, mas não adiantou nada. Mesmo nessa época em que passou por dificuldade, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Você vê que ele tem coração duríssimo, ele não se arrependia. Ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecer sacrifício a eles para que me ajudem também. Olha só, aqui a gente está vendo aqui a questão de justificação pelas obras, né? E está fazendo aqui barganha, né? É o verdadeiro jogo do tigrinho isso aqui. Vou fazer isso para Deus me dar isso. É o verdadeiro jogo do tigrinho, uma aposta, né? Infelizmente. E isso ainda acontece nos dias de hoje. E aí, Acais, meu irmão, vai descansar com seus antepassados, vai morrer e seu filho Ezequias foi o seu sucessor. E ele começou a reinar quando tinha 25 anos de idade. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos abençoando sempre. Deus nos abençoe. Amém.